Graça e paz, amada igreja. Amém? Deus continue te abençoando, te dando muita paz, saúde. E que Deus continue falando ao nosso coração, né? Por meio do louvor, por meio da palavra. Que Ele continue falando. E Ele fala, amados. Quem está sentindo a presença dEle aí? Aleluias. A palavra fala que onde estiver 2 ou 3 ali, Ele se encontra. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo se encontra. Deus está neste lugar para transformar, para renovar, para gerar vida sobre nós, através de nós. As crianças nós vamos nos multiplicar, as crianças vão sair? Amém. Elas vão seguir a nossa irmã Vívia, não é isso? Amém. Aleluias. Amados, o tema deste sermão já foi revelado à vossa pessoa. O título desse sermão é Relacione-se. Esse é o título do nosso sermão nessa noite. E para o mesmo eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Provérbios 18:1. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Temos o costume aqui na igreja de ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Não é algo que nós fazemos porque entendemos que a palavra Provérbios, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 1. Na verdade, vamos ler só o versículo 1. Amém, amados? Todos acharam? Amém. Eu estou lendo na versão King James, tá bom? A palavra do Senhor diz: o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Vou repetir. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, por cada noite, por cada culto, ó Pai, ministrado aqui neste lugar, ó Pai, porque o Senhor tem falado por meio dos Teus filhos de uma forma poderosa, de uma forma específica, que tem sido, ó Pai, mensagens que têm curado a igreja, e eu sei que nessa noite não será diferente. Pai, transforma as nossas vidas, revela, ó Pai, os teus mistérios, revela a Tua vontade, o Teu propósito, ó Pai, para com essa igreja, e nos ajude, ó Pai, diligentemente a aplicar, ó Pai, as verdades do Teu reino, viver, ó Pai, as verdades do Teu reino. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Amados, o título, Relacione-se. Esse irmão, amados, ele nasceu a partir de uma observação que eu tive. Desses últimos dias que tive a oportunidade de ministrar palavra na vida de determinadas pessoas. No decorrer aí das visitas que tenho. E tive a oportunidade, querido, de conhecer um casal, 2 pessoas. Um homem e uma mulher. Queridos, esses dois, esse homem e essa mulher, pensa em 2 pessoas maravilhosas. Pessoas que tinham tudo, ou melhor, que têm tudo para se relacionar. Tem carro, se é que isso é uma das bases. Tem casa, tem trabalho, tem faculdade, tem tudo para casar, tem tudo para se relacionar. Mas quando você vai perguntar a essa pessoa, e aí, que dia você vai casar? A pessoa fala, eu casar? Eu vou casar não? Claro que não. Isso é coisa do passado. Então, amados, esse sermão ele nasceu a partir dessas observações que eu comecei a ter em relação ao ser humano, em relação à época que nós estamos vivendo. Esse casal me assustou porque tinha tudo para casar e eles, não sei se eles vão casar agora por causa de todos esses entendimentos, que todo esse ensino, tudo que eles aprenderam até hoje.
Queridos, aí eu tive a oportunidade também, no meio da reflexão, sentar com alguns casais. E a gente percebe o tão prejudicial o relacionamento na vida de determinadas famílias, casais, que precisavam crescer, que deram um passo no seu relacionamento, na ideia do relacionamento. Por que eu estou trabalhando a questão do relacionamento? Porque vocês vão perceber no caminhar do sermão, vocês vão perceber no caminhar da reflexão, que para o nosso desenvolvimento pessoal e para o nosso desenvolvimento com Deus, precisamos ter um relacionamento horizontal, um relacionamento com as pessoas. E você quer ver uma coisa difícil, é nos relacionar. Você quer ver uma coisa difícil na vida de todo ser humano, é se relacionar com o outro. Tanto é difícil, que essas duas pessoas, esses dois namorados, eles não queriam dar o passo do casamento, com tudo que a gente acha que é necessário ter para casar. Faculdade, um emprego assim rico, um salário muito bom, uma casa, carro, uma família funcional, tinha tudo, mas não querem dar o passo do relacionamento. Entenda algo, o relacionamento horizontal vai nos ajudar com o relacionamento vertical. Esse namorado não quis. Aí você passa para um casal. O casal dá o passo. E aí você vê o período do Covid. O que o Covid fez? O Covid revelou para a nossa sociedade a nossa dificuldade de relacionar. Você vê que no período de Covid foi o período que mais tivemos divórcios na sociedade. Você vai perceber que nesses dias, em relação a casamento, em relação a homem e mulher, foi a coisa mais difícil, porque as agressões aumentaram. Os processos judiciários foram tantos que o Brasil criou uma nova lei, que no passado você tinha que contratar advogado para fazer o divórcio. Me parece que hoje, num clique na internet, isso já é resolvido. Como é que o negócio ficou tão terrível? E por quê? Por causa do nosso relacionamento, por causa dessa nossa dificuldade. Por que eu estou pregando a respeito do relacionamento? Porque você vai ver, primeiro eu estou apresentando à igreja nesse início, as problemáticas. O porquê que o nosso mundo tem sido difícil caminhar e o que nós temos enfrentado, que não mudou desde o início. A nossa dificuldade em relacionar, a nossa dificuldade em abrir o nosso coração, em abrir a nossa mente, para sempre tem alguma coisa que a gente dificulta no processo do relacionamento. Sempre algo nos prejudica, sempre algo vai contra a unidade, que é tão poderosa, que gera vida, que gera transformações, geram libertações. O relacionamento é uma ferramenta poderosa de Deus e que precisamos entender para que crescermos, para nos desenvolvermos. A sociedade já fala mal de contra casamento. Casamento, vamos parar com esse negócio. Não é isso que a sociedade fala? Não precisa mais casar. Aí você olha que hoje em dia também existe um grande problema. Aqueles que estão casados, eles já não querem mais gerar filhos. Por que eu vejo um problema? Porque na maioria é que esses casais não querem ter a responsabilidade de desenvolver numa pessoa, num ser humano, algo poderoso no reino. Sabe o que a palavra diz, lá em Provérbios? Fala que o mal seria abreviado por causa dos filhos que existiam na terra. Isto é, quando o povo de Deus gera, e quando o povo de Deus gera filhos, e esses filhos crescem na igreja, crescem no meio do reino, eles são, queridos, prejuízo para o diabo. Eles são pessoas que vão destronar, destruir as obras de Satanás. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão à igreja, mas aqueles que estão na igreja já não querem mais ter vida. Se dependemos dos argumentos da sociedade hoje, a igreja vai acabar. Não é somente em relação a conquistar vidas lá fora, mas a igreja, as pessoas já temem a geração, temem em gerar, em se relacionar. É um problema. Então percebemos que existem problemas nas pessoas, existem problemas agora em casais, que nós estamos lutando para que
para que isso acabe. Agora você percebe que tem dificuldades em relações entre casais em relação a gerar, porque eles entendem não ser capazes de fazer isso. Agora você vai fazendo uma pesquisa, você vai conversando com a sociedade, você vai conversando com as pessoas, e você percebe que jovens, adolescentes, já não conseguem ter amigos mais, amigos profundos. Por quê? Porque o relacionamento está afindando, porque o jovem não consegue se abrir mais para o outro, como antigamente. A Bíblia vai nos contar a história de Davi e Jonathan, que foi uma amizade profunda, um relacionamento profundo que gerou benefícios no reino. Davi se tornou rei, porque se Jonathan não fosse amigo de Davi, numa daquelas que Davi foi lá conversar com Saul, Davi tinha morrido. Os jovens hoje, eles não têm amigos, como antigamente, ou como no passado. Por quê? Porque a ideia do relacionamento está acabando, porque a ideia de se relacionar está afindando, porque a ideia não é relacionamento, a ideia é acabar com o relacionamento. Perceba a responsabilidade hoje das pessoas. As pessoas trabalham de 8 às 18, e à noite elas precisam fazer algum curso, alguma faculdade. Por quê? Porque ela precisa se capacitar para continuar trabalhando. Aí ela forma aquele curso, o salário fica indesejável, porque o mercado começa a ficar rico, então a pessoa precisa estudar de novo, Aí, queridos, a gente vê casais que não se encontram, que até a agenda fala assim: eu vou ver meu marido, eu vou ver minha esposa no final de semana, porque de 8 às 18 estuda, e de 8 às 18 trabalha, e à noite estuda. Então o relacionamento tem sido algo difícil na vida do ser humano, difícil. No passado, bastava o ensino fundamental, bastava uma pessoa para trabalhar, as mulheres e os homens conseguiam se dialogar, havia um relacionamento muito agradável, mas hoje não. Hoje o negócio está só piorando, hoje o negócio está terrível, porque o negócio é atrapalhar o relacionamento. Agora, qual é o problema disso tudo? Bom, observe Gênesis. Eu gostaria que os amados caminhassem comigo para vocês entenderem algo primordial, algo que nós precisamos sair daqui entendendo e buscando e fazer força, porque eu confesso com vocês que relacionar não é fácil. Vocês acham que eu também quero me relacionar com todas as pessoas? Eu não vou trabalhar níveis de relacionamento, eu não vou criar departamento de amizades aqui nessa noite, porque não vai dar tempo de trazer o foco. O foco hoje é que você precisa se relacionar. O foco hoje é que você precisa buscar se relacionar, independentemente das dificuldades, dos espinhos que você vai enfrentar nesse relacionamento. Esse é o foco nessa noite. Claro que existem alianças que você não deve fazer e outras coisas, mas eu vou focar nesse assunto primeiro, na questão do nosso desejo de relacionar. Observe, queridos, Gênesis. Olha pra você ver, vamos entender algo aqui. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, vai ser a revelação de Deus para com o homem a respeito da criação. Bom, eu entendo que Gênesis 1 e Gênesis 2, você não vai ver erros, equívocos, porque o Deus que é perfeito, o Deus que é maravilhoso, não tem condições, não é da natureza do próprio Deus, criar algo ruim, criar algo errado. Então entenda que algo, para mim, Gênesis 1 e Gênesis 2 tem a ver com uma perfeição, com algo que o homem ganhou, que a terra teve. Agora acompanha aí algo interessante na Bíblia para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer para os amados irmãos. Em Gênesis 1, do versículo 1 ao 5, a palavra fala que Deus criou o céu, a terra, manhã e a noite. Olha o que diz Gênesis 1:4. Abra sua Bíblia. Gênesis 1:4. Eu vou focar num versículo que interessante. Vocês acompanhar o início de tudo. Eu estou falando o início de tudo, hein? Gênesis 1. Olha o que Deus fala no versículo 4. Eu vou só focar nessa palavra que Deus fala. Era bom. Percebeu aí? Gênesis 1, versículo 4.
Eu estou lendo no King James, mas vocês talvez estar aqui, ó. E viu Deus que era boa. Na King James tá, era bom. Versículo 4. Olha só, caminha comigo. Gênesis 1, versículo 4. Deus faz a terra, Deus faz o céu, Deus faz a manhã, Deus faz a noite e fala, é bom. Aí caminha para você ver. No versículo 1, no capítulo 1 ainda, versículo 6, até o versículo 8, Deus cria a terra e cria divisões. Aí no versículo 9 e 13 é o terceiro dia. No versículo 10, olha o versículo 10 de novo. Observe o versículo 10. Vamos caminhar em Gênesis. No versículo 10, olha a palavra que ele fala de novo. No final da palavra de Gênesis, era bom de novo. Vamos caminhar aí. Então aí continua. Deus cria as vegetações. Versículo 12. Observe o que Deus fala no versículo 12. Era bom. Versículo 14 ao 19, ele cria os luminares. Olha o que ele diz no versículo 18. Era bom. Aí ele continua caminhando. No versículo 20 ao 23, quinto dia, ele cria os animais, macho e fêmea. Ele vai no 21, olha o 21. Versículo 21, o que ele fala? Era bom. Então você está vendo que Deus está caminhando, é bom. Fez os animais, é bom. Fez a terra, é bom. Perfeição. Vocês vão ver a imperfeição a partir de Gênesis 3. Gênesis 3 você vai ver a imperfeição. Mas Gênesis 1, Gênesis 2, não havia pecado. Deus falava tudo assim, ó, era bom, é bom, é bom. Olha só. Gênesis 1, 25. E era bom. Gênesis 1, 31, ele cria o homem e a mulher. E no Gênesis 1, 31, o que ele fala? Era bom. Estão caminhando? Gênesis 1, início da vida. Tudo é bom. Olha você vê. Olha Deus, é bom. Olha Deus, é bom. Olha Deus falando, é bom. E aí Deus, esse é o resumo do capítulo 1. Capítulo 2, Deus volta e faz um ênfase no ser humano. Mas observe o que Deus fala lá em Gênesis 2:18. Amados, esse versículo é antes do pecado. O versículo que nós estamos lendo agora, que vamos ler em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, é antes do pecado. Abra sua Bíblia. Gênesis 2, você nunca mais esquecer. Gênesis 1, capítulo todo, Deus falava o tempo todo que tudo é bom. Antes do pecado, tudo é bom. Agora Gênesis 2, capítulo 18. Diz, então Deus declarou, o Senhor, não é... Por que não é bom? Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Espera aí. Então vamos entender aqui, ó. No capítulo 1 de Gênesis, na criação, tudo é bom. Antes do pecado, tudo é bom. Deus só faz coisas boas. Agora chega o capítulo 2, antes do pecado, ele fala que algo não era bom. Não é algo que a gente precisa observar? Porque Deus não faz todas as coisas perfeitas. Aí ele vem e fala, não é bom. Não é bom que o ser humano viva sem... Agora, na minha conjectura, no meu pensamento, quem estava lá? O diabo. Aí o diabo percebe Deus falando assim, ó, não é bom que o homem viva só. Então peraí, é bom. Agora não é bom que o homem viva só. O que Deus está falando? Não é bom que o homem deixe de se relacionar. Por quê? O que o diabo fez? O diabo agiu lá na questão do relacionamento. Se o diabo chega e conversa com Adão e Eva, o homem não tinha caído, na minha concepção, porque havia unidade, havia relacionamento. O diabo não ia influenciar. O que o diabo faz? Vai lá na questão do relacionamento, vai lá em Eva, chega em Eva e joga aquela semente, Eva erra, Eva cai, aí vai o homem cai. Peraí, o homem tinha um relacionamento com Deus,
com o Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Aí o diabo vai lá no relacionamento. Aí você fala assim, mas é só no passado? Não. Continua os mesmos ataques, porque a terra foi amaldiçoada. O mundo foi amaldiçoado. Agora você vê dois problemas: o diabo tentando contra os relacionamentos e a própria terra, que é maldita, gerando dificuldades que atrapalham a nossa relação. Então, queridos, a família, a igreja e tudo que nós conhecemos vive recebendo ataques contra os relacionamentos, e as pessoas não observam isso. E Jesus, ele nos deixa claro que quando não tiver mais amor nessa terra, por quê? O que significa não ter amor? Significa não ter mais relacionamento. Ele volta, porque aí o negócio vai estar assim, terrível na vida do mundo, do ser humano. Então vocês estão percebendo como é ruim a falta do relacionamento? Como é ruim deixar de se relacionar? Aí você talvez pense, mas isso, o relacionamento, é só para ímpio. A igreja não tem problema quanto ao relacionamento. Aí que você se engana, porque dentro da igreja é o lugar que mais o Satanás tenta para destruir casais e para destruir pessoas, líderes. Porque dia após dia nós falamos sobre unidade dentro da igreja. Vira e mexe nós falamos da necessidade de se unir. Vira e mexe nós falamos da necessidade de estarmos uns com os outros. Porque o diabo insiste em trabalhar essa área. O diabo insiste em destruir os relacionamentos. Agora eu vou apresentar para vocês um currículo de um homem que é invejável. Que é assim, ao meu olhar, pelo menos, é algo que desde novo eu sempre quis ser. Observe um homem chamado Elias, profeta Elias. Sabe o que a palavra fala? A palavra fala que Elias, olha o currículo desse homem para você entender essa questão do relacionamento, como é muito importante na nossa vida e como é uma coisa muito difícil. Porque as pessoas têm espinhos, nós temos espinhos, e vira e mexe nós vamos prejudicar, e vamos lutar, e vamos atrapalhar, e a gente não quer muito nos relacionar, porque é questões difíceis demais, a pessoa é chata demais, e aí vai, né? É difícil demais. Eu estou falando de algo que eu também tenho essa dificuldade. O Espírito Santo foi falando ao meu coração, você precisa, não pode parar não, por quê? O meu início no cristianismo, o meu início em relação a esse relacionamento com Deus, se dava no isolamento. Vou para o monte, sozinho. Vou orar, sozinho. Vou jejuar, sozinho. Sempre tive prazer em fazer as coisas sozinho. Porque eu posso pular, eu posso, né? Ou seja, você não tem essa... não é difícil se relacionar com Deus, não é difícil. Mas o Deus que a gente serve nos chama a relacionar com o outro. Olha esse homem, Elias, o ministério desse homem. A palavra lá no Antigo Testamento vai falar que esse profeta, ele tinha tanto poder, tanta autoridade. Olha o que a palavra fala. A palavra fala que esse homem conversava. A palavra fala que ele encontrou uma viúva, e essa viúva não tinha o que comer. A palavra fala que esse homem multiplicou o azeite dessa viúva, e ela conseguiu melhorar na sociedade, porque ele conseguiu multiplicar o azeite dessa viúva. Eu estou te apresentando o currículo de um homem, para você entender a questão do relacionamento. A palavra vai falar que o filho dessa viúva faleceu. Sabe o que esse homem chamado Elias vai, queridos? Esse homem chega lá no Elias, esse homem chega nessa viúva e ressuscita o filho dessa viúva. Olha a autoridade espiritual. E esse homem começa a ser reconhecido em Israel. A palavra vai falar que esse homem deu, no olhar do rei, deu tanta dificuldade para o rei Acabe, que o rei mandou exército ir contra o profeta, para convidar, prender o profeta. Olha a autoridade que eu estou falando para os amados irmãos. Esse profeta orou, e o fogo
E o fogo desceu e matou um grupo de soldados. Olha o currículo desse homem. Um homem que multiplicou azeite. Um homem que ressuscitou uma criança. Um homem que ora e o fogo consome o ser humano. Aí a palavra fala que o povo estava andando de uma forma errada. Ele vai e ora para Deus para parar de chover. Olha o currículo desse homem. Ele ora e fala: Deus, para de chover. Aí Deus fala: meu profeta falou. Deus fecha. Não chove durante 3 anos. Aí ele fala: não, hoje eu vou mandar chover. Aí ele ora. E aí Deus manda chuva. Aí vem um grupo de profetas de Baal, e começa a questionar: esse Deus aí que você serve não vale nada não. Aí junta os profetas em discussão com esse profeta Elias, e a palavra fala que eles começaram a fazer não é uma aposta, mas eles foram para o monte e furaram furaram a terra, queridos. A palavra fala que eles encheram. Primeiro eles furaram. E aí eles negociaram entre si. Falou assim: ó, o Deus que falar primeiro, esse é o Deus verdadeiro. Isso o profeta Elias contra os profetas de Baal. Aí a palavra fala que os profetas de Baal começaram a se cortar, começaram a se mutilar. Aí a palavra fala que eles ficavam lá o tempo todo. Aí Elias começou até a zombar deles. Olha o currículo desse homem. Perceba o currículo desse homem que eu estou falando. Aí ele para e fala assim: agora eu enche esse lugar cheio de água. Eles enchem a vala de água. Elias ora. E sabe o que Deus faz? Deus manda fogo, e o fogo consome a água. Vocês estão vendo o currículo desse homem que eu estou falando para vocês? Qualquer olhar falaria: esse homem é perfeito. Qualquer olhar falaria: não tem outro homem além. Amados, a Bíblia vai falar que esse homem não viveu a morte física. Elias não viveu a morte física, sabe por quê? Porque um carro de fogo passou e pegou esse homem e levou para o céu. É um homem que não morreu por meios físicos naturais que a gente vive. Olha o currículo. Aí sabe o que a palavra fala? A palavra fala que lá no Novo Testamento, Jesus vai por um monte, e Jesus começa a dialogar no monte da transfiguração. Quem aparece no monte para falar com Jesus? O próprio Elias. Vocês estão vendo o currículo? Vocês estão vendo o currículo desse homem? Amados, quando eu era pequeno, orando assim, eu ficava só: Deus, eu quero fazer esses milagres também. Ô Pai, nem que eu pego assim, por que você não me pega aqui de carro de fogo e me leva lá para Areias, por exemplo? Eu estava no Serra Verde, né? Por que você não me pega aqui e me leva lá para Areias? Ô Pai, por que eu quero orar? Porque eu quero fogo descendo assim. Amados, é um sonho viver igual esse homem aí. Agora abre sua Bíblia lá, por gentileza. Romanos 11. Olha esse currículo. Abra sua Bíblia em Romanos 11. Vamos ler aqui, por gentileza, a partir do versículo 2. Romanos 11. Observe o que diz Romanos 11. Todos abriram? Romanos 11, a partir do versículo 2. Olha o que diz a palavra. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, agora é Elias orando, queridos. Versículo 3: Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho. Olha o versículo 3. E eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Olha o versículo 4. Mas o que lhes diz a resposta de Deus?
eu reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Amados, vocês perceberam o currículo de Elias? Agora vocês estão percebendo o problema que Elias viveu? Um homem com toda aquela autoridade viveu o problema do relacionamento. Sabe o que a palavra fala? A palavra fala que ele deixou até o seu servo. Ele foi para o deserto sozinho. Elias era um homem extremamente solitário. E você vai ver na Bíblia esse defeito de homens poderosos, homens que tinham autoridade com Deus. Por quê? Porque se relacionar é muito difícil. Porque, queridos, eu não quero ouvir uma crítica, porque nós não queremos ouvir uma crítica. Nós não queremos ouvir uma pessoa falando contra os nossos ideais. Porque nós não queremos ser feridos e não queremos ferir. Elias adoeceu. Elias teve depressão porque ele não conseguiu se achar no relacionamento. Enfrentamos as mesmas dificuldades do Novo Testamento, porque as pessoas se perdem dentro da igreja porque elas não se relacionam, elas não conseguem se relacionar em ministérios, elas não suportam pessoas que são diferentes delas. Por que eu não participo ali de uma célula? Por que eu não participo de um ministério de louvor? Porque é difícil demais aquele fulano de tal. Porque é difícil demais aquela menina ou aquele homem. E isso, queridos, não é só dentro da igreja, é na nossa casa, no nosso trabalho. Em todo lugar nós estamos fugindo dos relacionamentos. O tempo todo nós estamos fugindo do nosso relacionamento. Porque isso tem sido difícil demais. As pessoas que se casam, a gente ora e busca a Deus e elas têm enfrentado essas dificuldades. Mas por que nós nos tornamos melhor? Por que eu estou falando que o relacionamento é aquilo? É o princípio de Deus para a nossa vida, para melhorar o nosso caráter. Porque quando eu me relaciono com minha esposa, eu aprendo a perdoar. Por que minha esposa é muito melhor comigo a partir do momento que ela casou do que antes? Porque hoje ela tem que perdoar muito. Porque eu falo demais na cabeça dela. Por que ela tem que ter muita paciência? Por que ela tem que me aturar? E aí vocês estão percebendo que o relacionamento é aquilo que gera desenvolvimento na nossa vida. E é aquilo que a gente foge. Porque é difícil demais. Porque a gente fala assim, meu Deus do céu, é muito difícil. Relacionar é muito difícil. E precisamos buscar um relacionamento. Porque Deus fala assim, Jesus resume o mandamento. Deus fala, nós precisamos amar a Deus, o primário. Aí ele fala, mas precisamos, o segundo, precisamos amar a Deus com tudo que temos, com tudo. Mas precisamos amar o ser humano. Porque o nosso relacionamento horizontal reflete no nosso relacionamento horizontal. Perceba os benefícios desse relacionamento. Olha na Bíblia, eu vou resumir aqui. Olha na Bíblia o resumo desse relacionamento. A partir do relacionamento, milagres acontecem. Sem relacionamento, fica difícil o milagre. Para Elias viver o que ele viveu, ele precisou da viúva. Para Elias viver o que viveu, ele precisou do filho da viúva. Olha o que a palavra fala, olha a experiência da vida de Pedro. A palavra fala que Pedro, ele foi preso. Aí sabe o que a igreja fez? A igreja orou. A igreja orou juntas em relacionamento, em unidade. Aí Deus mandou um anjo e libertou Pedro. Olha, observe o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 25. Não devemos deixar de congregar como era a prática de alguns na época. Por que nós insistimos que as pessoas devem estar na igreja? Porque aqui na igreja você vai desenvolver. Aqui na igreja você vai ter que aprender a perdoar. Porque vai ter pessoas tão difíceis quanto você, quanto eu. Aqui na igreja você vai precisar aprender a amar. Porque dentro da igreja tem pessoas difíceis para amar. Mas dentro da igreja,
serão essas pessoas que vão orar juntas e o milagre vai acontecer. Porque pessoas não vivem o milagre na sua casa, porque elas não se juntam na igreja para orar por um motivo. Mas é tão interessante que aquelas pessoas que conhecem os princípios, elas ficam muitos anos fora da igreja. Aí quando elas adoecem, a primeira coisa que elas fazem é vir para a igreja. Parece que lá no fundo elas sabem que o poder da unidade, que o poder da oração vai gerar um milagre na vida dela. Aí as pessoas voltam para a igreja quando é necessário. Mas por quê? Por causa do relacionamento. Por quê? Porque precisamos estar aqui juntos, orando, buscando a Deus para que as coisas aconteçam. O seu milagre, ele depende de um relacionamento. O seu milagre depende do relacionamento daquele irmão daquela irmã que está do seu lado aí. Porque em meio à oração, o sobrenatural vai acontecer na nossa vida. No relacionamento, nasce a concordância. Observe o que diz a Bíblia em Mateus 18. A palavra fala que o que ligares na terra, será ligado no céu. Tem algo que eu trabalho com as pessoas que eu tenho cuidado. Algo poderoso e algo maravilhoso. Eu falo assim, queridos, quando nós oramos ou nos comunicamos, em nosso relacionamento, se tivermos uma oração, pedimos perdão, por exemplo, de um vício, e se a outra pessoa que está ao seu lado concordar, isso tem muito mais poder e eficácia no reino do que você orar sozinho. Não que a sua oração não seja ouvida sozinho, não é isso. Entenda o que eu estou querendo dizer em nome de Jesus. O seu relacionamento, quanto mais houver concordância a respeito de algo no reino, isso vai ligar na terra, isso vai ligar no céu. E ligando no céu essa concordância, as coisas vão acontecer. Algo que eu falo com a minha esposa, que nós precisamos chegar na maturidade, não somente de um casamento, mas de sermos amigos, é que eu falei com a minha esposa algo que, em nome de Jesus, não é isso, mas eu quero mostrar, eu quero ser verdadeiro, para que a igreja entenda o que eu estou falando. Eu cheguei para minha esposa até assustou, porque eu falei com ela, amor, eu quero ser tão conectado contigo, a minha aliança, eu quero que essa corda fique tão forte, para que se eu chegar a desejar uma mulher na rua, eu quero ter a tranquilidade de chegar e sentar contigo e falar, amor, eu desejei aquela mulher. Aí você assusta, por quê? Esse relacionamento, esse nível é curador, mas é difícil demais. Por quê? Porque só de falar com a minha esposa, eu acho que ela já sentiu aquela mesma, sabe quando o gato fica com raiva, e aí sobe, ué, mas eu quero esse nível de relacionamento, ao ponto de falar o que eu preciso falar, porque eu preciso de libertação, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, nós precisamos ser amigos. Eu falei com minha esposa, eu quero ser seu amigo, mais do que casado, eu quero ser seu amigo, eu quero poder falar tudo, pensa, queridos, em nome de Jesus, pensa, uma pessoa que tem problema com relação a estrupo, essas coisas, pensa esse homem revelando essa verdade, para aquele que está ao lado, orando, e havendo essa concordância, e ele recebendo libertação, sabe por quê? Porque a pessoa que o ouviu, entendeu, e aceitou aquela conversa, e aquilo foi transformado. Agora, queridos, imagine uma igreja desse jeito. A história vai falar que John Wesley sentava entre eles e dialogava a ponto de falar esses defeitos, dificuldades. E Deus mudou a Inglaterra. Para mim, os apóstolos falavam dessa maturidade, sentados. Olha, eu tenho esse problema, hein? Sabe qual é a maior dificuldade? É o olhar. A pessoa fala assim, nossa, você tem esse problema? Então nós enfrentamos essas dificuldades no nosso relacionamento. E é algo que eu quero desenvolver urgentemente na minha vida espiritual, porque eu não quero ficar parado, eu quero dar passo, eu quero caminhar a níveis, querido, de encostar a mão em Deus, a nível de encostar na orla dele. Eu quero chegar a níveis
que o ser humano, o homem, ele não entende. O homem fala assim, mas isso é loucura demais. Isso é algo que não tem condições de acontecer. Esse é o nível que eu quero chegar, e é o nível que eu estou pregando hoje, que você e eu temos a oportunidade de chegar, se investirmos no relacionamento, e aprendemos que nós temos nossos defeitos, e precisamos consertar esses defeitos urgentemente. No relacionamento, temos a certeza da presença de Jesus. Olha o que diz a palavra, onde tiver 2 ou 3 ali, quem está? Jesus está. Quando nós nos relacionamos, quando a igreja se junta para adorar e glorificar a Deus, Jesus se encontra no meio da igreja. No relacionamento, temos a certeza da presença de Cristo. E onde está Cristo, algo novo acontece na nossa vida. Temos o privilégio de estarmos aqui, que é algo que o ser humano, ele vive buscando nos bares, vive buscando nas drogas, vive buscando em todos os outros lugares, mas não encontra, porque temos um privilégio extraordinário. No relacionamento, temos a certeza da presença de Jesus Cristo. No relacionamento, nos desenvolvemos, conforme Provérbios 27, 17, que fala, o ferro afia o ferro, assim também um homem afia o semblante do seu amigo, isto é, no passado, para amolar um alicate, por amolar, melhor dizendo, uma ferramenta de guerra, eles usavam o ferro, o mesmo material, vocês estão entendendo? Como é que eu vou me tornar melhor? Olha lá, com a minha esposa, com a igreja, com os líderes. No relacionamento, a nossa oração é ouvida e respondida. Lá em 1 Pedro 3 fala que o marido que não cuida da sua esposa, estou resumindo, o marido que não cuida da sua esposa de uma forma adequada, nem as suas orações é ouvida no céu. Relacionamento. Portanto, um relacionamento vertical, ele se dá no relacionamento horizontal. A minha oração nem chega, nem é respondida, se eu não tiver um relacionamento saudável com a minha esposa. No relacionamento, somos perdoados. Por quê? A palavra fala da mesma forma que eu perdoar, eu serei perdoado. Olha, vocês estão percebendo que o tempo todo, olha o que diz a respeito da oferta. No relacionamento, ofertamos e dizimamos de uma forma correta. Em Mateus 5:23 fala que se eu não consertar minha vida com a pessoa lá do lado, não adianta nem ofertar nem dizimar. Então você vê, o princípio da oferta do dízimo tem a ver com o meu relacionamento. Percebe como é importante o relacionamento? Como é algo que nasceu lá em Gênesis. Como é algo que nasceu, não, como é algo que Deus já nos revelou e temos a maior dificuldade. No relacionamento, participamos de uma forma digna da ceia do Senhor. Porque se comemos de uma forma, o que o povo estava fazendo na hora da ceia? O que o povo estava fazendo na hora do momento de ceia? O povo estava comendo e deixando o outro que não tinha nada para comer. Eles não estavam se relacionando. A igreja está entendendo a importância do nosso relacionamento? Agora eu sei, queridos, que é difícil. Eu sei porque eu enfrento as mesmas dificuldades. Eu vejo muitas pessoas falando, eu prefiro mexer com bicho do que animal. Eu prefiro mexer com animal do que gente. Porque mexer com gente é difícil demais. Mexer com pessoas é complicado. Hoje eu falava com minha esposa, amor, misericórdia se eu for aquela pessoa que tem sido o espinho na vida da igreja, ou o espinho na vida das pessoas. Porque eu estava falando com a minha esposa, imagina a gente chegar lá no céu e falar assim, nossa Deus, você viu lá como é que era confuso? Nossa, fulano de tal, você viu? Aí Deus fala assim, não, tudo era você mesmo. Você é o cara, você é o cara que vacaiava tudo.
Aí eu tava falando com minha esposa, oh meu Deus do céu, me livra de ser essa pedra. Imagina a gente ser a pedra de tropeço no reino, aquilo que o reino está precisando crescer, as pessoas estão precisando crescer, e eu ser aquela pessoa que atrapalha tudo. Eu estava falando hoje com Deus a partir do momento que eu saí daqui de uma reunião da clã, porque eu falei, não, é um assunto que foi rápido, né, mas foi bem extenso e que saiu da minha pessoa. Eu falei, Senhor Jesus, se eu chegar no céu e o Senhor falar assim comigo, mas você é difícil demais, você que avacalha tudo, eu tenho medo disso. Aí orando, olha o que Deus me revelou, olha como é que o negócio é um paradoxo. Eu falei, Deus, eu vou me silenciar, porque lá em Provérbios fala assim, quando eu me silencio, eu erro menos, não é? Provérbio fala assim, se eu ficar calado eu peco. Aí Deus falou no meu coração, não, você tem que se relacionar. Eu falei, mas se eu não falar eu vou errar, mas você tem que se relacionar. O negócio não é brinquedo, o negócio é difícil, mas vamos caminhar em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos relacionar, aleluias. Por mais que os espinhos sejam complicados, vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Amados, entenda algo, eu só dei exemplo da clã aqui, não foi nada polêmico, é uma benção, família é uma benção, entendeu? Só dei exemplo aqui porque é algo particular meu e que Deus falou no meu coração, porque eu amo o isolamento, vou ser sincero, eu amo orar sozinho no monte, eu amo buscar Deus sozinho, eu tenho dificuldade demais, eu sou diferente da minha esposa como um sorriso ela ganha o Brasil todo, né? Até que sorriso, eu falo com minha esposa que é o dom, porque ela chega já rindo, aí as pessoas já, eu tenho que fazer força, querido, sabe? Eu amo os amados irmãos e continuo me relacionando em nome de Jesus e espero que o Espírito Santo vai continuar falando ao meu coração e falando ao coração da igreja para que a gente consiga nos relacionar em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer algo profético. Você que entendeu isso, você poderia sair do seu lugar e vir aqui na frente para nós orarmos juntos? Porque é a mesma dificuldade minha e talvez seja a mesma dificuldade sua. E que tal o ministério ministrar, cantar, continuar com aquele louvor, né? Aquele momento poderoso, aleluias, aleluias. Vamos